árabe, Daher é puro, Cândido, branco. Anton Daher é Antônio Cândido. Olá, boa noite. Metrópolis no ar. Meu nome é Adriana Couto. Como o brasileiro tem acesso à cultura, hein? O que ele prefere ver, acompanhar? Onde? Uma pesquisa divulgada hoje faz um retrato dos hábitos culturais nas grandes capitais do país. O cinema é a atividade cultural fora de casa mais escolhida, 64% dos pesquisados. Depois vem shows de música, museus, teatros e concertos. O maior nível de escolaridade e renda tem impacto direto sobre as escolhas. Por isso, 1/3 dos entrevistados afirmam que vão apenas a eventos gratuitos. Desse total, mais da metade é das classes D e E. Tem alguns dados preocupantes. Um deles é que cerca de 3 milhões de paulistanos, mais de 1/3 da população, nunca entrou no museu. A pesquisa é da consultoria J. Leiva Cultura e Esporte, em parceria com o Datafolha. Foram ouvidas 10.630 pessoas em 12 capitais. E nós vamos continuar a falar dessa pesquisa nos próximos programas, porque a partir dela o país pode trabalhar melhor a sua política cultural. Um exemplo, oferecendo mais opções de graça e com uma programação legal para a população. Começa amanhã a Festa Literária Internacional de Paraty, com a expectativa de receber 20 mil pessoas. O nosso colaborador Paulo Werneck, que já foi curador da Flip, é editor da revista literária 451, fala de alguns dos destaques. A Flip esse ano chega à sua 15ª edição. É uma história importante de divulgação da literatura em Paraty, no Brasil de modo geral. E nessa edição, a curadora Josélia Aguiar manteve a grande força da curadoria dela no ano passado, que foi uma presença forte de autores negros, não é? Entre esses grandes autores, a gente tem o Colson Whitehead, que ganhou o prêmio Pulitzer, é um dos principais autores contemporâneos americanos, e trata da questão da herança da escravidão, né, do racismo, em diferentes registros literários, né? O livro dele que deu maior fama se chama The Underground Railroad, que em português está sendo publicado com esse mesmo título em inglês, que seriam rotas de fuga dos escravos pelo território dos Estados Unidos. Além do Colson Whitehead, eu destacaria a Idiaba Szego, que é uma autora italiana de origem somali, é uma autora de grande projeção na Itália, trabalha muito com essa questão dos refugiados, que é uma questão política extremamente urgente na Europa e no mundo inteiro, de modo geral. E a Idiaba trabalha com temas ligados a isso. Tem um livro dela que diz muito essa questão do que é um refugiado, se chama Minha Casa é Onde Estou. Né? A Idiaba também tem uma coisa curiosa, que ela é uma apaixonada pelo Caetano Veloso e até produziu um ensaio sobre o Caetano, né? Ela acabou de lançar esse livro aqui no Brasil, também vem para a Flip falar sobre esse livro que faz uma espécie de interpretação da obra do Caetano Veloso. E Caetano Veloso, il grande baiano, il grande cantautore, un'icona della musica internazionale. Bom, uma outra autora que nessa Flip vai ter muito destaque, que é uma espécie de homenageada também pela força que ela tem nas artes brasileiras, é a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro é uma autora que vem sendo convidada a muitas edições, recusou o convite, não porque não quisesse saber da Flip, mas porque ela estava preparando um livro que levou 6 anos para ficar pronto, que é uma autofotobiografia, ou seja, ela conta a sua história de vida, a história da sua carreira impressionante, são 70 anos de carreira, 88 anos de vida. Ela conta nas fotos de família, as fotos das produções de que ela participou, de novelas, teatro, cinema, todo tipo de obra dramatúrgica. E é um livro extremamente afetivo, recheado de bilhetes, cartas, fotos de amigos, momentos de carinho que a Fernanda Montenegro recebeu ao longo de sua vida.
Flip esse ano também se caracteriza por uma grande presença de casas parceiras, ou seja, são outras programações paralelas, né, paralelas à programação principal, que é aquela onde tem os autores oficiais. Então vai ter muito escritor de todas as partes do Brasil, tratando de todos os temas que vocês podem imaginar. É uma Flip muito rica, não só na programação principal, mas também nas programações paralelas. E o Metrópolis já está lá na Flip e vai entrevistar todos os autores que o Werneck, inclusive, indicou. A Fernanda Montenegro é uma das nossas entrevistadas. Bom, e além disso, a gente vai falar, é claro, muito da homenageada dessa edição, que é a Hilda Hilst. E já que a gente está no universo das letras, exatamente hoje, 24 de julho, um dos grandes críticos literários do país, além de sociólogo e educador, faria 100 anos. Antônio Cândido. Para conhecê-lo melhor na intimidade, está em cartaz em São Paulo até o dia 12 de agosto, uma exposição com muitas raridades escolhidas pela neta dele. Eu acho que o norte dessa exposição é o ensaio dele, O Direito à Literatura. O Direito à Literatura é um ensaio de 1988, escrito para uma palestra que ele deu a pedido da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. E ele foi a nossa inspiração para a construção dessa ocupação. Sim, ele entendia o direito à literatura como um direito fundamental e, portanto, um direito humano. E isso, para mim, é genial. Quer dizer, você trazer a literatura para um ponto como direitos humanos. Isso é não só genial, como isso é vanguardista. Agora, uma curiosidade, a gente está aqui ao lado dos cadernos, né, de anotações dele, e eram muitos cadernos. São cadernos que ele acumulou ao longo da vida. Desde os 10 anos de idade, ele fazia esses cadernos de anotação estimulado pela mãe, que, percebendo que ele era um leitor voraz e muito estudioso, o estimulou a fazer anotações de trechos das obras literárias que ele mais gostasse, eventualmente observações sobre esses textos, pequenas observações sobre os autores que o interessavam. Então, desde muito menino, ele estabeleceu essa disciplina de manter cadernos de anotação. Uma coisa que eu achei absolutamente linda, né? Que ele revisava os seus próprios textos anos depois. Mas não assim revisava, e tem vários artigos de jornal, mesmo textos publicados já. Ele ia lá e revisava estilisticamente algumas ideias, né? Onde eu estava com a cabeça quando eu escrevi isso. O crítico de rodapé, o crítico semanal, é como pintor de aquarela. Ou a pincelada vale, ou a pincelada não vale. Quer dizer, ou vai ou racha. Ele fala que é desde a fábula, né, desde a história da tartaruga até Dostoiévski. O ser humano tem que ter esse crescimento na leitura, né? Sim, ele fala sobre a necessidade do que ele chama de efabulação. A necessidade de imaginar, a necessidade de fantasiar de todo ser humano, em todas as culturas, em todas as camadas sociais, que isso está presente em todas as sociedades, a necessidade de fantasiar, de fabular, e que, portanto, se isso está presente em todas as sociedades, isso deve ser considerado como um direito fundamental. Não tem como inovar sem ter memória, não tem como ter inovação sem ter conservação. Então, trazer o Antônio Cândido para cá é também não só revelar mais facetas desse grande intelectual, grande pesquisador, mas também é colocá-lo em contato com as novas gerações, né? Estamos agora vivendo essa coisa duríssima, fim das utopias, que gera uma coisa muito estranha, porque a utopia cria o homem superior. A utopia faz você subir acima de você mesmo. Enquanto que agora nós estamos numa era de homens inferiores. Não existem grandes homens.
Metrópolis de volta para lembrar de Hélio Eichbauer, um dos mais importantes cenógrafos do Brasil, que morreu na última sexta-feira. Estudou cenografia e arquitetura cênica na então Tchecoslováquia, nos anos 60. Trabalhou na Europa, em Cuba e em 1967 começou a ganhar destaque no Brasil com a cenografia para a peça O Rei da Vela, do Teatro Oficina. Trabalhou com os principais diretores do país. Também passou por cinema, vídeo, ópera e artes gráficas. Fez capas de álbuns como o Disco Estrangeiro, de Caetano Veloso. Com Caetano, aliás, estendeu a parceria na cenografia de uma série de shows. Assim também como Gal Costa, Chico Buarque, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, entre tantos outros. Hélio Eichbauer tinha 76 anos. Até domingo, o Museu da Imagem e do Som exibe uma programação especial sobre o cineasta Stanley Kubrick, que faria 90 anos na próxima quinta. Começou hoje. São 10 filmes, entre eles Spartacus, Barry Lyndon, Lolita e Laranja Mecânica. Mais a exibição de 2001, Uma Odisseia no Espaço, com direito a bate-papo ao final do filme. E também uma sessão de O Iluminado, com uma banda fazendo trilha sonora ao vivo. O site do MIS tem a programação completa. Vale a pena aproveitar a viagem e conferir também no MIS a exposição sobre outro ícone do cinema, Alfred Hitchcock. Jack White acaba de lançar um vídeo que poderia estar nas manchetes policiais. Muito bem, ele foi assassinado e agora a polícia está à caça do criminoso. Os suspeitos só tem figura. A música é Corporation e você dá uma olhada aí agora. Jack White, para encerrar o Metrópolis. A gente está de volta amanhã, depois do Jornal da Cultura.